No vídeo de hoje, Palmeiras eliminado, Fluminense classificado, faltou pouco, né, pra gente ter uma semifinal brasileira e ter a garantia de um brasileiro na decisão da Copa do Mundo de Clubes. Simples assim, o vídeo é análise dos dois jogos. Então você já dá o like aí, bom almoço, bom sábado, like do vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 380 mil inscritos por aqui. Atenção! Promoção Método BWay mais canal do Jorge Igor. Aprender inglês e poder ganhar a camisa do seu time de coração. Vou dizer para você, nós já estamos no dia 5 de julho, nós prorrogamos por mais alguns dias a promoção. Não entra a segunda quinzena de julho essa promoção, tá? Vai acabar antes da segunda quinzena de julho. Então, aproveita, são os últimos dias, você pode dar de presente para alguém, inglês, que vai mudar a vida da pessoa, vai mudar as oportunidades de carreira e ainda concorrer a 5 camisas oficiais. Pode ser uma camisa do Verdão, pode ser uma camisa do Flusão. Então aproveita, o link está na descrição e no comentário fixado. Você já fez a conta? Quanto é por mês isso aí? Você já viu o preço lá? Vê lá. Não dá R$30 por mês, gente. Você vai aprender inglês com esse craque que é o Jonas Bressan e ainda concorre à camisa do seu time. Método BWay mais canal do Jorge Igor. Últimos dias da prorrogação da promoção. Era até o dia 30, esticamos um pouquinho e vai acabar antes da segunda quinzena do mês. Estou avisando. Muito bem. Eu vou começar com a vitória do Chelsea em cima do Palmeiras. E acho que antes da gente falar do jogo, vale aqui olhar já em retrospectiva o que foi essa campanha do Palmeiras no Mundial, o que foram os 5 jogos do Palmeiras no Mundial. Eu classifico como irregular a trajetória do Palmeiras no Mundial. E não apenas pelo fato de ter sido o único brasileiro a não vencer europeus no Mundial. Porque o Flamengo ganhou do Chelsea, o Fluminense ganhou da Inter de Milão, o Botafogo ganhou do Paris Saint-Germain. E o Palmeiras não venceu europeus, empatou com o Porto e perdeu para o Chelsea. Mas eu vou além disso, né? Eu acho que o desempenho, olhando jogo a jogo, ele foi muito inconstante, ele foi muito irregular. Então, numa leitura rápida aqui, o Palmeiras contra o Porto começa bem, tem bons 20 minutos, depois o Porto equilibra o jogo e cresce. Aí o Palmeiras faz um segundo tempo melhor, mas é um jogo de alternância, de domínio, né? Mas o segundo tempo do Palmeiras é forte, tem bola na trave, tem oportunidades. Um jogo em que o Palmeiras poderia ter vencido. Ficou um gosto amargo, mas ele não foi dominante ao longo dos 90. Ele teve algumas dificuldades. Contra o Al-Ahly, corrigiu alguns erros, uma vitória relativamente segura. Contra o Inter Miami, uma péssima partida do Palmeiras, um horror, uma partida inaceitável no Mundial de Clubes, num torneio dessa importância. Contra o Botafogo, sim, um bom jogo, muito bom jogo, o melhor do Palmeiras no Mundial, ao longo de 105 minutos. Os 90 regulamentares e o primeiro tempo da prorrogação, domínio absoluto do Palmeiras contra um Botafogo acovardado. Problema do Botafogo. O Palmeiras fez bem a sua parte. E ontem, mais um primeiro tempo inaceitável. Não foi tão trágico o primeiro tempo ontem do nível do jogo contra o Inter Miami, mas ainda assim 35 minutos em que o Palmeiras simplesmente não jogou, não existiu. Mas, pior de tudo, foi envolvido pelas ações ofensivas do Chelsea, com o Malo Gusto, com o Palmer, com o Pedro Neto, com associações, com espaços buscados entre linhas, com espaços encontrados nas costas dos jogadores do Palmeiras. Inclusive, o lance do primeiro gol é isso, né? O Emiliano Martínez sai para fazer a pressão, o Palmer entra nas costas dele, passa pelo Mikael, que está ali preocupado com o Delap, o espaço abre, ele vai conduzindo e bate. Então o Palmeiras teve muita dificuldade. Botou um pouco de velocidade de presença no campo de ataque nos últimos 10 minutos do primeiro tempo, quando teve a primeira chance real, que é aquela cabeçada do Vanderlan já com 40 minutos. Então, é uma campanha de muitos altos e baixos dentro do Mundial. Num torneio curto, num torneio de 7 jogos, metade da temporada, quando você já espera que o time esteja num nível de solidez maior. E o Palmeiras apresentou no início do Campeonato Brasileiro uma solidez, bons resultados, boas atuações, fez uma primeira fase de Libertadores muito segura, né? Até pegando um grupo aí onde ele sobrou e ele fez valer a superioridade dele dentro do grupo, isso é importante dizer, tem time que não consegue. Mas tem um problema aí recente, né? Um recorte recente, que é o seguinte: o Palmeiras ele sai do Brasil pressionado pelas derrotas, pela perda da liderança, e pelas derrotas para o Flamengo e para o Cruzeiro. Flamengo dentro de casa, nas circunstâncias em que aquele jogo ocorreu, o Palmeiras teve a chance muito cedo de abrir o placar, desperdiça um pênalti, né, e tudo aquilo, e toma o gol no segundo tempo. E a derrota para o Cruzeiro. Então,
Isso já fez o Palmeiras sair daqui numa cobrança, o torcedor, né? Mas beleza, vamos virar a página, agora é Mundial. O Palmeiras volta pressionado também. O Palmeiras sai daqui pressionado e volta pressionado. Então, esse é um ponto, né? Por um campeonato brasileiro difícil, você tem o Flamengo liderando, você tem o Cruzeiro se recuperando muito bem, você tem o Botafogo que provavelmente vai investir, né? Com um novo treinador e com novos reforços, você tem o Fluminense fazendo esse grande Mundial de Clubes hoje dentro do G6. Então, não vai ser uma volta fácil para o Palmeiras em termos de concorrência e depressão interna, por tudo aquilo que a gente tem visto o torcedor fazer de cobranças ao desempenho do time, ao trabalho do Abel Ferreira, e eu acho que o trabalho do Abel Ferreira vive um momento delicado do que diz respeito à produção ofensiva. Outra coisa que me chamou muito a atenção na participação do Palmeiras dentro dessa Copa do Mundo de Clubes. Em vários momentos, o Palmeiras teve dificuldades de colocar ideias ofensivas em campo. Repertório ofensivo. Faltou ao Palmeiras muitas vezes. Em alguns momentos desse Mundial, bola do Estevão. Ou cruzamento para o Flaco. Cruzamento para a área. Foi a tônica em vários momentos. E é preocupante num momento, né, num período que se avizinha, em que você não tem mais o Estevão. Vamos olhar, porque coletivamente o Palmeiras não está rendendo do meio para frente. E aí você vai apostar em individualidades. Quando o coletivo não está dando certo, vem uma individualidade e te ajuda, e te resolve, te tira do sufoco, tipo o Estevão com o gol que fez ontem. Já era um Palmeiras melhor no segundo tempo para ser, já vou mostrar os números do jogo aqui, mas já era um Palmeiras melhor no segundo tempo, né? Um Palmeiras que pressionava um pouquinho mais à frente, né? O Alan começando a se associar ali com o Estevão, os dois pelo lado direito, a coisa melhorou um pouquinho, adiantou a pressão, mas ainda assim é um Palmeiras que tem essa dificuldade, parece um time travado hoje do meio para frente, e isso é responsabilidade do treinador. Mas aí beleza, né? Tá bom. Ainda não deu essa melhora coletiva, mas, pô, você tem esse fulano aqui que resolve, tem o outro ali que resolve, tem o outro que bota a bola embaixo do braço. Pois bem, o Estevão foi embora, último jogo dele ontem. O Vitor Roque não vive uma boa fase. Vitor Roque até agora não mostrou a que veio, desde que chegou, desde que todo o investimento nele foi feito. O Paulinho é um cara que tem resolvido, vai operar. Talvez fique fora 3, 4 meses aí, talvez perca o restante da temporada. Complicado. Aí você pega os teus jogadores de articulação, o Veiga virou banco, perdeu a titularidade. O Maurício, esse vem relativamente bem na temporada, já teve lesão na temporada, voltou bem, enfim. O Felipe Anderson, eu acho que agora naturalmente vai ser alçado ao patamar de titular, talvez pelo lado direito, né, Abel? Com o Estevão indo embora, onde o Felipe jogou mais de 90% dos jogos dele na Lazio e muito bem, mas um jogador que até hoje muito torcedor é desconfiado. O Flaco Lopes é o Flaco Lopes, né? Com tudo de positivo e de negativo que tem. Então veja, é um panorama, eu acho um panorama complicado. Para um time que não está fluido ofensivamente, alguns nomes aí também não estão rendendo. E o mais talentoso desses aí acabou de ir embora. É uma preocupação para a sequência da temporada. Eu não tenho dúvida disso. Vamos olhar os números. O Flash Score acompanhou. Só para você ter uma ideia, no recorte do primeiro tempo, eu vou mostrar para você o número geral, né? Esse número geral aí, ó, Palmeiras finalizou 7 vezes no jogo. No primeiro tempo, apenas 2. Primeiro tempo foi um 9-2 para o Chelsea em finalizações, em oportunidades. O Palmeiras teve 37% de posse, 7 finalizações contra 19 do Chelsea, apenas 2 no alvo contra 6, meia dúzia do Chelsea. E uma chance clara para cada lado, de acordo com os critérios do Flash Score, que está fazendo uma excepcional cobertura dessa Copa do Mundo de Clubes. Você pode baixar agora e conferir os jogos de hoje, as semifinais semana que vem, a grande decisão no domingo que vem, notícias e estatísticas em tempo real, placar ao vivo super rápido. É a melhor cobertura dessa Copa do Mundo. Então você usa aí para as tuas análises, né, para a tua torcida. Eu uso aqui no meu dia a dia também o Flash Score. Baixe agora na sua lojinha de apps ou vai no link que eu deixei na descrição do vídeo, é o meu link e lá você dá uma moral para mim, tá bom? Flash Score. Então é um primeiro tempo muito ruim, é um segundo tempo, para resumir o que foi o jogo, né? Falamos muito do primeiro tempo, de como o Chelsea conseguiu facilidade entre as linhas do Palmeiras. Óbvio que uma escalação sem a dupla de zaga titular e sem o lateral esquerdo
pesa muito, né? Por mais que o Bruno Fux tenha feito um belo Mundial, por mais que o Mikael, enfim, até teve bons momentos no início do ano, né? Não chegou a ser uma atuação desastrosa ontem, mas, por exemplo, você tem uma distância muito grande na lateral esquerda entre o titular e o reserva, entre o Piquerez e o Vanderlan. Então você perder Gomes, Murilo e Vanderlan numa tacada só é uma porrada muito grande. Sem dúvida, a gente já sabia que o Palmeiras sofreria muito com isso. De qualquer maneira, o comportamento do Palmeiras do primeiro tempo é muito ruim e a melhora no segundo tempo, ela não é uma melhora que traga o jogo totalmente para a mão do Palmeiras, porque o jogo fica num modo meio aleatório, o jogo fica numa correria, o jogo fica num lá e cá, numa trocação. E o Chelsea, com talentos que possui, né, poderia resolver o jogo a qualquer momento e foi começando a dar aquela sensação de que... O jogo foi dando aquela sensação de que a hora que vai sair um gol e vai ser o gol da vitória, tá? Não vai ter tempo para alguém reagir, quem fizer o gol agora vai levar. E aí tem a falha do Everton, que é uma falha grave, muito grave. O desvio do Giai, ele explica parte do que aconteceu, mas ele não justifica a totalidade do erro do Everton, da falta de reação do Everton. É muito espantoso. O Everton está vivendo um momento, e eu falei isso ontem no prorrogação, no pós-jogo da TNT Sports, é muito cruel isso para o goleiro, porque o goleiro, ele é muito lembrado, assim, no automático. A primeira lembrança que vem é o frango que o cara tomou. Independentemente dos pênaltis que ele pegou, das defesas milagrosas que ele fez, muitas vezes acontece essa injustiça, não é sempre, não é com todo mundo, mas muitas vezes ocorre essa injustiça de você lembrar primeiro do frango. O Everton foi fundamental 2020, 2021, 2023 na arrancada. Ele pega o pênalti do Tiquinho no Newton Santos, do jogo da virada do Palmeiras naquele Campeonato Brasileiro por um título histórico. Mas o Everton também é o cara da falta do Garro em Barueri, da falha gritante do Derby. E Derby, meu amigo, Derby é o inferno, né? Derby é Derby. Derby é um negócio que não admite erro, não te perdoa. Não te perdoa. Repercussão pós-Derby é um negócio que é muito cruel. O Everton vai ficar marcado, infelizmente, pelo lance de ontem, né? Por uma sequência de jogos em que o torcedor tem questionado a titularidade, tem questionado a insegurança do Everton em alguns momentos. Então é a vida cruel do goleiro, de um cara que é histórico. Eu não tenho dúvida de que o Everton é um dos maiores goleiros da história do Palmeiras, é o mais vitorioso deles. Agora, a falha de ontem realmente é muito grave. Eu acho que a falha para encerrar ciclo, de jeito nenhum. Eu não sou palmeirense, eu estou trazendo para você uma visão de fora, de alguém que, apesar de não ser palmeirense, acompanha muito o Palmeiras, assiste praticamente tudo que pode do Palmeiras, analisa jogos do Palmeiras, narra jogos do Palmeiras, frequenta o Allianz Parque, mas não sou palmeirense. Então, a minha visão, que não é tão apaixonada, né? Eu entendo que o torcedor no pós-jogo, eu imagino, né? Imagino como devia estar o clima de rede social, por exemplo, assim que acabou o jogo. Normal, o cara tá com a cabeça quente, desde que ele não cometa crime, né? Como o VSR diz, ele tá com a cabeça quente e é do jogo. Eu não acho que seja para fim de ciclo, mas eu acho uma falha muito grave para um goleiro desse nível, tá? Eu acho que a gente precisa ter o senso de proporção das coisas. É como eu falei recentemente aqui, da relação do Abel com a Leila. Eu acho justo, eu acho correto, acho acertado a presidente do Palmeiras ter a ideia de manter o Abel enquanto ela for presidente do clube. Técnico mais vitorioso da história do Palmeiras, tem um elenco nas mãos, faz um excelente trabalho, apesar de ter tido um 2023, né, de algumas decisões erradas, um 2024 ruim, perto daquilo que ele já conquistou, né? Você vê como o sarrafo é alto, mas ruim, né? Um ano em que o time é vice-campeão brasileiro, a gente considera como ruim, né? Mas eu também manteria o Abel, apesar de tudo isso. Só que você precisa encontrar o meio do caminho aí da cobrança. Abel, é o seguinte, enquanto eu estiver aqui, você vai ser o meu treinador. O que não quer dizer que você não vai ser cobrado quando os resultados, as metas não forem batidas, não forem alcançadas. Né? Separar as coisas, né? Existe o ídolo, existe o cara que a gente venera, que foi muito importante para a nossa história, que a gente respeita profundamente, mas existe também o profissional, que erra e acerta, que vai receber o aplauso e vai receber a pancada na hora que errar. Então é senso de proporção. Eu acho que nessa hora nós não estamos tratando de um goleiro qualquer da história do Palmeiras, nós estamos tratando do Everton. Então, vai cobrar pela falha? Tem que cobrar.
sem dúvida. Vai responsabilizá-lo como, não o único, mas um dos grandes responsáveis pelo resultado contra o Chelsea? Sim, sim. É correto, gente. É correto. É análise de desempenho, de futebol. Agora, não acho que seja escorraçar o caminho, não acho que seja esse. Escorraçar, não serve mais, não presta mais, o ciclo acabou. Eu vejo dessa forma. Respeito se você que é palmeirense, que ainda está irritado, vê de outra maneira, né? Essa passagem do Everton. Eu acho que ele já viveu momentos muito melhores. Com certeza já viveu momentos muito melhores. Foi lá ontem e botou a cara, tá? Foi lá ontem depois do jogo, passou na zona mista, falou, tentou dar a explicação dele de que ele já estava ali pensando no próximo movimento, né? Ele já estava, antes de fazer a defesa, antes da bola chegar, pensando em recolher a bola e já sair jogando. Eu já vi outros goleiros fazerem isso, tá? Eu não sei quem é mais velho aí, não é tão velho assim, porque isso foi 2007, mas aquele jogo da Ana Paula Oliveira, aquela semifinal Botafogo, Figueirense, Copa do Brasil, o goleiro do Botafogo tomou um frango, o Júlio César, que é mais ou menos nessa pegada. Tava indo para os pênaltis o jogo, e o Botafogo tava melhor no jogo, assim, faltava um gol para classificar no tempo normal, o jogo foi no Maracanã. E aí veio um chute fraco, tava um frio no Rio, uma coisa rara, meio do ano, tava frio, chuvoso, assim, bola molhada, e ele praticamente não tinha trabalhado o jogo inteiro. Não foi o caso do Everton, né, que ontem tava num jogo pegado. Nesse caso, o Júlio César lá não tinha trabalhado o jogo todo. Aí vem uma bola relativamente fraca. E ele já vai para encaixar, para tentar. Ele já vai pensando, né? Antes dele executar, dele pensar exclusivamente no movimento de defesa, de encaixe, ele já estava pensando no próximo. Eu vou pegar rápido, vou levantar e vou repor. Nessa, meu amigo, ele deixou a bola passar. Você vai pensando, você quer fazer o segundo gol antes do primeiro, né? Você quer fazer o segundo movimento, o lançamento antes de fazer a defesa. Aí você faz uma cagada completa. Então, é um pouco dessa natureza. Outros goleiros já cometeram erros como esse. Só que é um erro muito pesado. Muito pesado. Mesmo com o desvio do Giai, o Everton poderia ter feito coisa muito melhor e poderia ter tentado afastar, enfim, muito, muito ruim. Muito ruim mesmo. E também volta nessa pressão, né? O Everton, ele vai num momento do relacionamento em que ele vai perdendo os créditos, né? Sabe aquela coisa? O Everton tem crédito. Esse aí tem crédito. Vai gastando crédito, né? E vai esgarçando o tecido aí da relação com o torcedor do Palmeiras. O Estevão foi embora, fez um belíssimo gol. Ontem também nós discutimos lá na TNT Esportes do Prorrogação se o Estevão sai como ídolo do Palmeiras. Eu não acho. Eu acho que Gabriel Jesus saiu como ídolo, ganhando Copa do Brasil, ganhando Brasileiro. Endrick saiu como ídolo, sendo muito importante numa virada de Campeonato Brasileiro. O Estevão não conseguiu nessa expressão, né? Conquista assim, o Estevão não conseguiu como rosto, como figura importante, decidindo jogos, né? Sendo campeão de algo grande, né? Dessa forma, o Estevão não conseguiu. Então, acho que não sai como ídolo, sai como alguém muito talentoso, que acho que poderia ter feito mais com a camisa do Palmeiras. Eu também acho. Eu não acho que são totalmente infundadas as críticas, só que eu acho que alguns rótulos também são muito pesados por um garoto de 17 anos que está claramente em desenvolvimento. Então, acho que é isso. Acho que vai ficar uma sensação lá na frente de, caramba, né? Pô, o Estevão poderia ter feito mais com a camisa do Palmeiras, olha o talento. Mas, pô, ele não estava pronto. Cada um tem o seu processo, gente. Tem gente que amadurece mais rápido, tem gente que precisa de um tempo maior, né? Tem gente que já explode imediatamente quando sobe pro profissional. Tem gente que precisa de mais tempo para ter essa explosão, essa adaptação, para entender, assim, a realidade do profissional, não é verdade? Então, eu acho que é isso. Acho que o Estevão, eu imagino que o Estevão vai brilhar na Europa, acho que ele vai se desenvolver, vai ganhar força física para encarar uma Premier League, isso vai ser importante. Eu acho que ele vai ter uma adaptação muito positiva lá, tem tudo para estourar, porque assim, talento, cara, potencial, qualidade, meu Deus do céu, é abundante a qualidade do Estevão. O gol de ontem eu acho que é uma demonstração para os ingleses, olha quem vocês estão contratando, né? Olha quem está vindo aí, trabalhem bem. Esse ativo que vocês agora adquiriram, que vocês foram pegar lá com 16, 17 anos de idade. O moleque já fez até a lei do futuro, né? A lei do ex, ele ontem aplicou a lei do futuro contra o Chelsea. Então é isso aí. Bom, vamos falar do Fluminense? E eu também acho, só para fechar do assunto Estevão,
também faz parte de um combo de um menino de 17 anos, tá? E eu acho que isso é muito mais muito mais um trabalho de quem está ao redor do Estevão do que o contrário. Eu acho que em alguns momentos o Estevão passou uma sensação, eu não acho que isso seja absolutamente verdadeiro não, tá? Mas eu acho que muito torcedor do Palmeiras interpretava o comportamento do Estevão em alguns jogos como alguém que já não estava ligando muito, assim, não estava muito aí, não sentia tanto derrota e tal. Às vezes uma declaração, cara, uma fala, uma frase que mexe com o emocional do torcedor muda totalmente a percepção. E não é um garoto de 17 anos que vai ter a noção exata disso, a noção tão ampla disso. É quem o assessora, é quem o apoia, é quem o acompanha, é quem o orienta para dar esse toque, né? Não sei, ele veio do Cruzeiro, né? Não sei se às vezes o cara que viveu toda a base do Palmeiras, que nasceu como torcedor do Palmeiras, tem mais facilidade de entender isso, de lidar com isso. Eu não sei exatamente o motivo. E nem acho que o Estevão não estava nem aí para o Palmeiras, eu não acho. Mas eu acho que faltou muitas vezes essa comunicação, essa empatia, essa conexão com o torcedor. Às vezes falta, cara. O Messi do PSG não teve conexão nenhuma com o torcedor. Nenhuma. E ele também não fez muita questão de ter, né? Não estou comparando Messi com o Estevão, pelo amor de Deus. Estou falando que existem, às vezes, essas situações de um cara muito talentoso que a torcida, sabe, não rolou, não deu aquele match ali. Eu acho que aconteceu um pouco disso também, da relação. Acho que foi uma relação fria em alguns momentos. Poderia ser mais quente essa relação do Estevão com o torcedor do Palmeiras e poderia partir dele, porque eu acho que o torcedor na arquibancada ele estava disposto, ele estava com o coração aberto, vamos. Mas eu acho que faltou, às vezes, dele e de quem trabalhava com ele esse start, assim, esse clique. Pô, vamos tornar essa relação mais próxima, vamos falar um pouco mais a linguagem que o torcedor gosta de ouvir, de um ídolo ou de um candidato a ídolo. Eu acho que faltou um pouco disso. Identificação com o sentimento do Palmeiras, com o sentimento do palmeirense, com o sentimento da arquibancada. Eu acho, talvez isso tenha feito a diferença, até dos próprios exemplos que eu citei aqui de Endrick, de Gabriel Jesus, eles tiveram toda uma formação no Palmeiras, né? O Endrick cresceu dentro do Palmeiras. Talvez isso pode ajudar, né? Eles entenderem melhor esse contexto. Enfim, uma boa sorte para o Estevão. Eu acho que o Estevão vai ser uma realidade na Europa, vai ser uma realidade dos próximos ciclos de seleção brasileira. Que bom que agora ele vai estar ao lado do Cucurella, que ontem o Cucurella é um inferno jogar contra, né? Que jogador chato, irmão. Eu se jogasse contra o Cucurella, eu com a minha pouca inteligência emocional esportiva, por isso que eu não gosto muito de competir, não gosto de competir com amigo, não gosto de competir nem com a Paola, porque dá merda, porque essa inteligência emocional eu não tenho, eu ia dar um soco no Cucurella, porra, eu não ia aguentar o Cucurella enchendo meu saco, marcando, caçando, batendo o tempo todo, provocando, foi lá cobrar o Estevão, quando o Estevão deu uma chegada no coio na linha de fundo, chato pra cacete, pelo amor de Deus, ainda bem que o Cucurella agora vai ser companheiro de time do Estevão, inferno jogar contra o Cucurella, tá maluco. Bom, vamos falar do Fluminense aqui, meu amigo. A grande história do Mundial. E vocês já sabem, nessa semana eu fiz 2 vídeos sobre Renato Gaúcho. Sobre o que eu penso do treinador Renato Gaúcho e do personagem Renato Gaúcho. Inclusive ontem, no prorrogação da TNT Esportes, eu fiz os 2 pós ontem. O pós do Fluminense e o pós do Palmeiras na TNT Esportes. Eu fiz uma análise lá, eu cheguei a uma conclusão de que o trabalho de campo está derrotando o personagem Renato Gaúcho. O treinador Renato Gaúcho está derrotando no campo o personagem Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho é, de trabalho de treinador, a grande história da Copa do Mundo de Clubes. Ninguém vem fazendo um trabalho melhor do que o Renato Gaúcho dentro da Copa do Mundo de Clubes, ok? Vamos seguir avaliando no Brasileiro, na Sul-Americana, na Copa do Brasil. Sul-Americana teve jogo esse ano que ele nem viajou, quero ver como vai ser o tratamento do Fluminense na Sul-Americana. Mas dentro do Mundial, nenhum treinador se saiu melhor até agora do que o Renato Gaúcho. Então, assim, eu não adoto linha de perseguição, cara. O dia que eu tiver que dar pancada, vai ter pancada. O que eu não gosto, eu critico. O que eu gosto, eu aplaudo. Não tenho essa vagabundagem aqui no canal. Eu não gosto do personagem do Renato. Não gosto, e ponto final. E vou continuar dizendo, e vou morrer dizendo, e acabou. Não gosto. O treinador Renato Gaúcho, o que ele está fazendo dentro de campo, o verdadeiro Renato Gaúcho, não aquele que ele quer vender, eu respeito. O que ele está fazendo aqui, eu respeito. O trabalho que ele faz no Mundial, o que ele fez para vencer a Inter de Milão em termos de estratégia,
O jogo que ele fez ontem contra o Al Hilal, a substituição que eu não concordei no momento em que foi feita no intervalo e que acabou dando certo, porque o cara que entrou faz o gol da vitória, da classificação do Fluminense. É um trabalharaço do Renato Gaúcho dentro da Copa do Mundo de Clubes. É simples. Ah, mas agora vocês estão elogiando. Gente, vocês não entenderam o papel da imprensa até hoje, 2025. Nosso papel é o seguinte: criticar, elogiar, aplaudir e sentar o pau quando merecer. É simples, esse é o nosso trabalho. Se você não entende, se você não gosta, se você não concorda, se você acha que tem que ser elogio o tempo todo, você pode procurar uma alternativa aí. Se você acha que tem que ser crítica o tempo todo, porque o jornalismo é oposição, né? Eu acho que as pessoas distorcem essa frase do Milô. O jornalismo, ele é oposição? Nem sempre. Nem sempre. O jornalismo, ele é fiscalização. O jornalismo acima de tudo. Acima de fiscalização, oposição, né, investigação, combate, o jornalismo é respeito à verdade, é respeito à honestidade intelectual, ao debate honesto. Isso é jornalismo. Jornalismo é isso também. Então a gente pode elogiar, não significa, elogiar quando é merecido, quando é justo, não significa adesão, não significa chapa branca. Então, enfim, mas aí eu já estou desviando muito o foco do vídeo, porque isso aqui não é aula de jornalismo, nem tem essa pretensão. Grande campanha, grande trabalho do Fluminense dentro dessa Copa do Mundo de Clubes, contrariando todas as expectativas. O Renato colocou a coisa do patinho feio e assim, o Renato malaco, experiente, está pegando essa temática, levando para a coletiva e muito provavelmente levando para dentro do ambiente. Porque o que foi feito? Quando o Fluminense classificou para as oitavas, pegaram os 16 elencos, os 16 orçamentos. O mais baixo é de quem? É o do Fluminense. Opa, peraí, o Fluminense então tem o 16º orçamento do Mundial de Clubes, dos classificados para as oitavas de final. É o menos rico, o elenco menos caro dos 16 que avançaram. Tá bom, essa é uma constatação. Ninguém disse que o elenco é uma bosta, uma porcaria, que não serve para nada, não. Ele é o menos rico dos que avançaram. Aí o Renato pega e fala, estão dizendo que a gente é o patinho feio. Amigo, tá tudo dentro do jogo, tudo que é treinador faz isso. Usa isso como motivação, usa isso no vestiário, mexe com os caras e tudo mais. E é isso aí. E tá funcionando. E tá funcionando. Então tudo tem funcionado no trabalho do Renato. A gestão de grupo, o discurso utilizado no vestiário, o discurso utilizado para fora, né? O foco exclusivamente nele, foi o que ele fez nessa entrevista pré-jogo do Al Hilal, quando ele fala que ele é muito bom, que ele dá resultado e tudo mais, ele está trazendo o foco todo para ele, a pressão toda para ele, o noticiário todo para ele. E o jogador respira, o jogador descansa. É isso, nada mais Renato do que isso. E em termos de estratégia, Fluminense ontem, de novo, tecnicamente, taticamente, se saiu muito bem contra um clube poderoso. O Fluminense não eliminou um europeu nas quartas de final. O Al Hilal tem escalação de time europeu, pô. Bono, Cancelo, Rubem Neves, Koulibaly, Marcos Leonardo, Malcom, Milinkovic, Savic. É time europeu, pô. Time europeu. 3 bi, né? Tava vendo isso aqui hoje. 3 bilhões de reais o Al Hilal investiu em contratação só nas 2 últimas temporadas. Caríssimo. Dinheiro pra caramba. Time europeu. Mas o Fluminense, mais uma vez, foi aplicado, foi dedicado. Acho que o Al Hilal fisicamente não estava no nível contra o City, só para fazer esse registro aqui, o que não desmerece em nada o que fez o Fluminense. Mas desde o primeiro tempo já não me parecia um Al Hilal tão intenso. Acho que o jogo contra o City cobrou um preço muito caro ao Al Hilal. Mas o Fluminense, de novo, fez um jogo inteligente, tirou os espaços do Al Hilal, não permitiu que o Al Hilal atacasse. A velocidade nas costas dos jogadores do Fluminense é uma arma que o Al Hilal tem. Então tirou o Al Hilal ali do seu conforto tático, estratégico, daquilo que o time está acostumado a fazer, né? E aí o Malcom não conseguiu se criar, o Marcos Leonardo precisou sair da posição original dele para tentar, de alguma maneira, aparecer para o jogo, porque a marcação do Fluminense não permitia. Então o Fluminense travou. O Fluminense conseguiu travar um time que é veloz. Então ontem você tinha um desgaste do jogo contra o City, mas você também tinha um bom trabalho de marcação do Fluminense, que anulava, que impedia que o Al Hilal conseguisse colocar a velocidade que ele costuma colocar em campo. E foi de novo uma partida
Muito segura, muito segura. Alguns problemas de bola aérea para um time com 3 zagueiros, fácil essa ressalva. Mas, de novo, o Ignacio, partidaça, para mim, o melhor dos 3 da linha de defesa. Bernat ontem, outro jogo muito seguro, extremamente seguro. Samuel Xavier é muito importante, os gols saem pelo lado direito. O Arias ontem podia ter feito um jogo ainda melhor, né? Se conseguisse ali a capacidade de finalização, vai ser feliz, Arias, mas ainda assim é um grande destaque desse Mundial. O Cano ontem um pouco abaixo, né? Uma dificuldade dessa bola chegar, e ele teve a bola que seria do jogo no segundo tempo e acabou desperdiçando. Mas, de qualquer maneira, o Fábio, meu amigo, que é o Fábio, a cabeçada do Koulibaly ontem. Estamos na dúvida, né? Qual foi a melhor defesa do Mundial até agora? Essa do Fábio ou a do Bono contra o Manchester City? Brincadeira. O Mundial do Fábio, o Mundial do Thiago Silva, o Mundial do Arias. É um absurdo. O que o Fluminense tem jogado, tem se superado. E aí ele tira o Martinelli no intervalo. Eu não concordei no momento que essa substituição foi feita. O Martinelli estava com a confiança alta, estava bem no jogo, tinha feito um belíssimo gol, mas ele teve a preocupação com o cartão amarelo do Martinelli. Eu não teria tirado o Martinelli pelo cartão. O Martinelli é um jogador de ataque, né? Ele, em tese, está menos exposto a risco de cartão amarelo. Martinelli, segura a onda, meu velho. Não vai para reclamação. Foi um lance de braço aberto, né? Se não me engano, que ele tomou o amarelo. Ô, Martinelli, é o seguinte, não vai para esse... Segura, não vai pro choque. Perdeu na corrida... Espera a cobertura chegar, segura a tua onda, mas eu preciso de você. Aí ele traz o Hércules para o jogo. O Fluminense estava com dificuldade de segurar a bola do meio campo. O jogo fica num período ali meio que de trocação. O Al-Hilal vai lá e empata o jogo. Aí brilha a estrela do Renato Gaúcho. O Al-Hilal cresce depois do gol, coloca dificuldades ao Fluminense, tenta fazer uma pressão, um abafa, empurrando o Fluminense para trás. Então você tem ali uns 5, 10 minutos de alguma pressão do Al-Hilal. E aí o Fluminense aos poucos vai tirando a cabeça debaixo da água, vai voltando para o jogo, né? Vai voltando, vai começando a pegar o controle do meio-campo de volta. E aí o Fluminense consegue, no momento em que o jogo vai se abrindo, o Fluminense consegue chegar ao segundo gol numa pressão de roubada de bola do Hércules. O Hércules pressiona, ele vai para a área, ele não pressiona e larga a jogada. Ele pressiona, essa bola sobe, né? O Samuel dá uma casquinha e ele se projeta para receber dentro da área, para pisar na área. E acaba fazendo o gol da classificação do Fluminense. O Hércules, que, vale um parêntese, foi decisivo contra a Inter de Milão, né? Foi decisivo ontem, fazendo toda a jogada do gol. E passou por uma sacanagem. Foi tema até de vídeo aqui no canal. Se não me engano, a gente fez vídeo aqui sobre isso. Uma sacanagem no início do ano, quando foi atribuída a ele uma excessiva presença em casas noturnas, que o Hércules não estava descansando, estava indo para a noite, quebrando a noite, não estava rendendo nos treinos, nos jogos e tal, que se deslumbrou com o Rio de Janeiro. E aí pessoas que conhecem o Hércules, que são do convívio do Hércules, falaram, gente, isso não existe, pô. O Hércules mal sai de casa. É casa, trabalho, trabalho, casa. Casa, CT, CT, casa. O Hércules é pai de família, é sério, tem um casamento sólido. Poxa, vai à igreja aos finais de semana e durante a semana ele só está ali no trabalho, focado no trabalho. Da onde tiraram isso? Isso, algo que poderia ter criado enormes problemas para o Hércules dentro do clube, na relação com o torcedor, no mercado, passando uma imagem negativa no mercado. E problemas familiares, esses os piores de todos, os mais importantes, no casamento do Hércules, na criação dos filhos, não sei se o Hércules tem filhos, enfim, é possível que tenha. Olha o problema que uma fake news, que uma apuração irresponsável, que uma publicação irresponsável gera, mas ela gera monetização também, e gera pouca responsabilização. Quem postou está indo uma boa, está tudo bem, a vida seguiu, né? E a vida do Hércules quase foi ferrada por causa disso. Talvez a passagem dele tivesse sido abreviada se isso ganhasse maior amplitude, esse tipo de boato. Um absurdo o que fizeram com o Hércules, que está aí dando a volta por cima. Reta final do jogo, aí foi o Al-Hilal ali no abafa, fazendo cruzamento, né? Um Al-Hilal meio desesperado e o Fluminense na dele, tirando os cruzamentos, afastando, né? Os zagueiros muito bem, um ou outro sofrimento na bola aérea, mas no geral se comportando muito bem, e quando a bola aérea vencia, tinha o Fábio lá para segurar. Esse é o Fluminense.
Fluminense que tem estratégia, Fluminense que olha para o adversário e no estudo do Renato Gaúcho, não é no improviso não, é na análise, ele vê a melhor maneira de se adaptar a esse adversário, de neutralizar, de espelhar, de competir, e assim ele chega à semifinal contra o Chelsea. Que acho que até agora, dos adversários, será o mais qualificado que o Fluminense terá pela frente. Em tese, aquele que poderá apresentar maiores dificuldades. Mas o Fluminense tem mostrado que está pronto para lidar com qualquer dificuldade, qualquer adversidade. Você duvida do Fluminense eliminando o Chelsea terça-feira? Eu não, de jeito nenhum. Você duvida do Fluminense competindo numa eventual final com alguém do outro lado da chave? Eu não. Sinceramente, eu não. Eu acredito demais, porque o campo está me mostrando, porque o trabalho do Renato está me mostrando. Eu acreditava quando o Mundial começou? De jeito nenhum, não acreditava. Achava que o Fluminense seria aquele era aquele, em termos de elenco, com menos recursos, na minha visão, antes do Mundial começar, menos até que o Botafogo, mas achava que fosse um pouco mais longe, porque eu achava que o Botafogo nem da primeira fase passaria. Mas achava que a barreira de oitavas seria a barreira que o Fluminense não conseguiria transpor. E ele está indo muito além, e ele está mostrando que sim, é possível acreditar numa vaga para a final e numa eventual conquista, porque o trabalho que está sendo feito dentro da Copa do Mundo de Clubes é fantástico e contrariou as minhas expectativas. E nós estamos careca de viver isso, eu já estou ficando inclusive, no futebol, contrariar expectativas de analistas. Por isso que a gente gosta tanto desse negócio aqui. O que você pensa? Deixa a sua opinião nos comentários. Excelente sábado abençoado para todo mundo. Parabéns, Flusão, de olho na sua vida contra o Chelsea terça-feira, no seu jogo, na sua luta. A gente vai estar aqui acompanhando, analisando e torcendo muito pelo Flusão na terça-feira. Juízo e tchau!